Salve meus leões, salve minhas leoas, tudo bem com vocês? Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, livro de exercícios, e com Luciana, livro-texto, leitura comentada também, todos os dias, vídeo novo aqui no canal. Lembrando que a gente está nessa progressiva, né? Hoje já vamos dar o 17º passo rumo a 365 lições. Olha só como já avançamos. Mas antes da gente começar, quero desejar para você, primeiramente, imensamente um dia super abençoado, produtivo. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo. E é muito importante porque esse livro tem nos ajudado a reprogramar a nossa mente, a ter um entendimento maior do que a gente necessita, do que a nossa mente, o nosso espírito pede, para que a gente possa se conectar com essa sabedoria divina que está dentro de nós. Então a ideia é justamente a gente ir adequando aos poucos, né, sem dar uma pancada seca aqui na nossa mentalidade, para a gente também não surtar e não pirar o cabeção. Primeira vez eu fazendo a leitura aqui com vocês, e eu estou compartilhando as minhas experiências, e como eu sempre digo, quanto maior a mudança, maior o desafio que você tem com relação a essas mudanças. Por isso, esteja muito aberto, esteja preparado, porque parece ser fácil, né? Mas a questão é que a gente tem que ser de fato persistente e forte para não sucumbir àqueles dias mais difíceis, onde que as coisas parecem não estar dando certo. Mas antes da gente começar, vocês sabem como que funciona aqui, eu quero pedir muito sua ajuda, né? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo ainda, curte, compartilha, ativa as notificações, e se fizer mais sentido ainda, vai comentando com a gente aqui, conta como está sendo sua experiência, qual que está sendo seu aprendizado, qual que está sendo sua lição, o que de fato você está tendo entendimento e como que você pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas através desse conhecimento, que é um conhecimento, sem dúvidas, libertador. Antes da gente começar a nossa lição de hoje, eu quero partilhar com vocês uma experiência que já vem vindo, né, de alguns dias, desde o começo do ano, fazendo as lições. Sempre acontece coisas para que possam provar, né, se a gente está de fato conectado com essas mudanças ou não. Eu estava conversando aqui, como eu fico atendendo na loja, que é um movimento mais tranquilo, eu fico atendendo as clientes, e uma cliente chegou aqui conversando comigo, e ela, de repente, ela chegou, aquela pergunta normal que a gente faz, pô, como é que tá sendo o seu dia, tá tudo bem? Aí ela chegou e, nossa, não tá bem e tal. Eu perguntei assim, não, o que foi que tá acontecendo, que no seu dia não tá bem? Ela, do nada, ela começou assim, já baixou o semblante, começou a falar numa voz de choro, e eu percebi ali o nível de sofrimento que ela tava. E olha só que questão, né? Eu tava ouvindo até um áudio da leitura comentada que a Luciana fez. A gente tem muito essa percepção que a gente se criou com esse entendimento de que eu preciso sofrer porque Cristo, quando veio à Terra, ele foi crucificado. Então, às vezes eu me coloco no sentido de estar sendo punido. Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Para mim ser feliz, para mim melhorar minha vida, para mim me conectar mais com Deus, eu preciso ser punido, eu preciso ser sacrificado. Então, às vezes a gente entendeu, né, errado as linguagens, e na própria leitura do livro-texto fala isso. Inclusive na leitura de ontem, no áudio 16, vocês podem partilhar, que a Luciana comenta sobre isso. Sobre o leão, a simbologia do leão e do cordeiro. O leão é quanto a gente consegue colocar toda a nossa força para fora. E a questão do cordeiro é quanto eu entendo o nível de mansidão para que eu possa me conectar plenamente com o Espírito, plenamente comigo, com essa sabedoria. E às vezes a gente fica perdido, se punindo, se culpando, se julgando, preso demais no passado, sofrendo com o que não aconteceu ainda com o futuro, e deixa de viver o agora, o presente. Olha que loucura, né? Ela pegou... E eu percebi, né, o nível da dor dela e os desafios. E todos nós estamos em determinados níveis de desafio, de aprendizado com as nossas vidas. E é sempre assim. E olha só, que bom que eu pude ter esse momento para dar uma palavra para ela, compartilhar um pouco, até comentei com ela da leitura do livro, né, desse projeto que a gente tem aqui
tá fazendo no YouTube, mandei para ela, falei, pô, às vezes dá uma olhada lá, acompanha, né? Porque às vezes a gente olha, parece assim, ser um negócio tão insignificante, tão bobo, mas é uma mensagem tão forte, tão poderosa, que a gente não tem noção do poder dessa mensagem. O fato é que ela é muito mais poderosa do que a gente imagina, com pequenas mudanças. É incrível, mas queria compartilhar isso com vocês. Espero que faça sentido para vocês aí também. E se você já teve alguma experiência assim, deixa aqui nos comentários, conta como foi, como está sendo. Se você também está sendo esse canal de bênçãos, né? Que eu acho que muito não é de mim. É muito do Criador e tudo isso que está vindo, né? Esse canal de bênçãos, essa retribuição, essa forma como eu estou podendo ajudar e vou poder ajudar a vida de outras pessoas, não só eu, como a Luciana, assim como outras pessoas fazem, através dessa libertação da nossa mente, para que a gente possa se conectar no mais profundo nível com a nossa sabedoria, com o nosso entendimento, com o nosso Criador. Então vamos nessa, né? A gente está na lição 17 hoje, passo 17.365, parte 1 do livro de exercícios, e o tema da nossa lição de hoje, eu não vejo coisas neutras. Parágrafo 1. Essa ideia é um outro passo em direção à identificação da causa e do efeito como realmente operam no mundo. Não vês coisas neutras, porque não tens pensamentos neutros, e é sempre o pensamento que vem primeiro, apesar da tentação de acreditares que o que é o contrário. O modo de pensar do mundo não é esse, mas tens que aprender que é o modo como pensas. Se não fosse assim, a percepção não teria causa e seria ela própria a causa da realidade. Em vista da sua natureza altamente variável, é pouco provável. Parágrafo 2. Ao aplicar essa ideia para o dia de hoje, dize a ti mesmo com os olhos abertos: eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Ontem a gente reafirmou, né? Eu até coloquei minha colinha aqui, que eu vou tirar ela. Lembra que eu comentei com vocês, né, a respeito da colinha? Porque às vezes a gente esquece de fazer o exercício e eu tenho umas fitinhas aqui. E ontem a colinha do dia de ontem foi: este pensamento sobre... Eu citava o pensamento, não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Eu colei aqui no meu monitor. Olha só como é que eu fiz minha colinha. Ó. Deixa eu aproximar aqui para ver se vai focar para vocês. Tá vendo? Então eu fiz a minha colinha. Então hoje eu vou trocar minha colinha, que eu já fiz a minha lição, né? E vou complementar. Eu acho legal se você... eu achei isso aqui foi uma forma que eu tive aqui de fazer, mas às vezes você pode fazer num post-it, colocar uma notificação no seu celular. Eu acho que eu às vezes não estava fazendo porque eu não tinha isso aqui. Como às vezes eu estou no computador aqui o dia todo, eu consigo visualizar, aí eu consigo encaixar, certo? Só fazendo esse parênteses, esse gancho aqui para vocês. Então, a lição de hoje: eu não vejo coisas neutras porque não tenho pensamentos neutros. Olha só. Então, olha a tua volta, descansando o teu olhar em cada coisa que notas durante o tempo suficiente para dizer: eu não vejo um monitor neutro, porque os meus pensamentos sobre este monitor não são neutros. E assim por diante. Você vai seguindo nos objetos que você vê, que está ao seu redor, de forma pausada. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, poderias dizer: eu não vejo uma parede neutra, porque os meus pensamentos sobre paredes não são neutros. Eu não vejo um corpo neutro, porque os meus pensamentos sobre corpos não são neutros. Eu não vejo um mouse neutro, porque os meus pensamentos sobre um mouse não são neutros. Então a ideia é essa, né, da gente entender, mais uma vez, dessa manipulada, né, que ontem a gente falou este pensamento sobre... Por exemplo, o mouse não é um pensamento neutro. Então, tá vendo que a gente está tendo um encaixe das ideias, né? Vai vindo, as lições vão vindo se encaixando umas nas outras como um quebra-cabeça. Parágrafo 3. Como de costume, é essencial que não faças distinções entre o que acreditas ser animado ou inanimado, aprazível ou desprazível. Independente do que possas acreditar, não vês coisa alguma que sejas realmente viva ou realmente alegre.
Isto é assim porque tu ainda não estás ciente de qualquer pensamento verdadeiro, portanto, realmente feliz. Ou seja, né, ele está querendo dizer teve até aquela lição, né, que eu acho que foi das coisas que eu vejo, que são imagens que eu fiz, meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então, às vezes a gente cria um mundo imaginário e hoje a gente tem um grande problema que as pessoas com muita frequência, às vezes pegam algo que você falou, distorcem totalmente e criam a imagem como ela quer entender determinadas palavras, determinada frase que você falou. E isso tem sangrado as pessoas, então tem torturado. Às vezes a gente, hoje com a forma como anda, como caminha a internet, a gente tem medo de um certo ponto de falar as coisas. Mas por quê? Porque a gente às vezes está tão rodeado do nosso ego, de palavras desconexas, de sentimentos que não existem, né, de imagens que eu crio, que eu não consigo ter uma percepção do divino, do poder que está dentro de mim, dos pensamentos verdadeiros, desses flashes de luz. Compreende? Então, às vezes as lições querem levar a gente para esse caminho, para despertar essa visão sobre olhar o que está de mais poderoso aí dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Só que a gente às vezes não sabe, não entende como acessar. Então a ideia é que a gente poder acessar esse conhecimento, essa sabedoria, mas é aquele lance, né? A gente tem que estar buscando essa conexão com Deus e são vários princípios, né? Eu tenho que quebrar as crenças, eu tenho que entrar num moedor assim, me triturar todo, quebrar tudo que eu tenho de crença para mim poder começar a ter esses entendimentos. Quarto e último parágrafo. 3 ou 4 períodos de práticas específicos são recomendados e no mínimo 3 são requeridos para aproveitamento máximo, mesmo se experimentares resistência. Porém, se o fizeres, a duração do período de prática pode ser reduzida para menos do que 1 minuto aproximado, que é recomendado se isso não ocorrer. Então, mais ou menos sempre, né, o esquema, né? 1 minuto a lição. Se você vê que está muito desconfortável, você vai sentir muita resistência, você dá um tempo, mas tenta fazer 3, 4 vezes, para que isso você consiga se libertar um pouco mais. Porque às vezes a gente tem nessas questões, esses pensamentos, é um negócio que parece que fica sangrando, torturando nossa mente e nosso pensamento. Então, cadê o lance, né? Para a gente poder acalmar a mentalidade, poder meditar. Eu mesmo estou no desafio da meditação, então hoje eu não meditei ainda, mas ontem eu já meditei, já falhei 2 dias de meditação esse ano. Mas eu não consegui meditar com a clareza que eu gostaria. Mas é tudo aquela coisa do ambiente tentando te dar resistência. Lembra que eu comentei com vocês aqui, né, que eu tô colocando em prática essa coisa do nunca 2, que é nunca deixar de fazer uma coisa, um determinado hábito por mais de 2 dias. Então a meditação eu não quero falhar ela por mais de 2 dias, porque senão eu vou acostumar a falhar. E esse ano eu quero trabalhar pesado essa questão da mentalidade, para poder me conectar um pouco mais, para me cortar, né, o lance da procrastinação, que é uma coisa que é recorrente para mim na minha vida. Então isso tudo tem me ajudado. E é um hábito que eu sei que eu não vou quebrar da noite pro dia, porque foram anos assim, e para mim chegar a concluir esses projetos, para mim estar fazendo essas coisas, está sendo muito difícil. Tem dia que eu falo, tem dia assim que parece que eu travo. Mesmo eu tentando montar uma agenda, tentando executar minhas coisas, parece que o negócio não flui, parece que tá uma pedra assim em cima de mim. Mas é a resistência. É tudo aquilo que quer te puxar para baixo, quanto de fato é uma mudança verdadeira. Mas essa, né, tem sido a minha dificuldade, eu não sei qual que é a sua aí, mas por fim, é isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado aí desse conteúdo, né? Eu espero que você tenha se conectado com essa mensagem. E lembra o lance da colinha, que é bem legal, me ajudou bastante aqui, que eu comentei com vocês, então já vou mudar minha colinha hoje, né, que essa foi a colinha de ontem, da atividade 16, e hoje, né, a gente está dia 17, já 17 passos aí até os 365. Mas antes da gente encerrar esse vídeo, se você gostou, né, já senta o dedão aí, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem, chegar esse conteúdo.
Se você gostou, fizer sentido para você, conta aqui embaixo nos comentários como está sendo sua experiência, o que você tem achado, se você tem feito a lição ou não. E compartilha, né? Vamos crescer junto, porque a ideia é que a gente cresça junto dentro desse projeto aí, assim, essa mensagem poder alcançar muitas pessoas dentro aqui do YouTube e a gente ter muitas vidas transformadas. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto até depois do fim e até amanhã na 18ª lição, 18 passos. Vamos caminhando devagarzinho, ó, Step Babies, lembra? Vamos junto e junto até depois do fim. Até amanhã.